segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O tópico de hoje é referenciais, onde o Lama diz: a perda da paz está intimamente relacionada aos referenciais que elegemos ou ao fato de elegermos referenciais. Quando os elegemos, surgimos como identidades. É um processo mental, mas podemos também operar diretamente no nível da emoção. Podemos gerar apegos emocionais a circunstâncias, locais, atividades e pessoas. Então vejam, pessoal, que o Lama aborda esse tópico dos referenciais tentando nos posicionar em referência àquilo que lá atrás ele chamou de fixações. Por quê? Porque o que são os referenciais? Né? Os referenciais, nós podemos dizer que é um conjunto, né, de elementos que formam um sistema que nós utilizamos como modelo de pensamento e de ação e que determina a nossa forma de olharmos para o mundo e de nos relacionarmos com ele. Então, quando o Lama fala de referenciais, ele está falando aqui exatamente desse conjunto de elementos aos quais nós mentalmente nos apegamos e que passam a ser como que a bússola da nossa existência, né? Por exemplo, hoje, do ponto de vista coletivo, nós temos um referencial econômico fortíssimo, né? A sociedade parece, e na verdade não parece, né, mas de fato vive, né, em torno de interesses que se referem quase que exclusivamente à esfera econômica, à esfera financeira, né? Então hoje, quando a gente ouve o noticiário, ou mesmo quando a gente está conversando ali com amigos, com familiares, né, é muito comum o tema girar em torno da questão do trabalho, né, da questão do emprego, da questão do salário, né? Nós chegamos ao ponto, inclusive, de quando alguém nos pergunta, né, o que você é? Ah, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou médico, né? Ou seja, nós chegamos ao ponto de nos identificarmos com a nossa própria profissão. E aí o Lama está colocando isso por quê? Porque quando nós exercemos essa dinâmica mental, né, essa dinâmica mental de criação de referenciais, nós ficamos presos nesses referenciais, né? E aí qualquer coisa que aconteça em relação a eles é causa de aflição e sofrimento para nós, né? Hoje nós sabemos que uma das palavras que despertam grande perturbação nos seres é a palavra desempregado, né? Por quê? Por causa desse referencial econômico ao qual nos apegamos individual e coletivamente, né? Se alguma coisa ameaça, por exemplo, o nosso emprego, né? Estamos ameaçados de demissão ou algo assim, nós já imediatamente ficamos nervosos, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, inquietos, não conseguimos dormir, né? Por quê? Porque estamos presos naquele referencial. Não percebemos que aquilo é apenas um referencial que foi criado em função de uma escala de valores às quais nossa mente se fixou. É por isso que o Lama, na continuidade, vai dizer que quando estamos fixados, parece que aquilo é cósmico, que sempre foi assim. Se é em relação a uma pessoa, dizemos: certamente eu a encontrei em outra vida ou em muitas vidas anteriores. Pode ser verdade, mas nem sempre esta conexão tão forte é favorável. Quando isto se estabelece, podemos passar a viver em função do outro. Podemos nem nos dar conta claramente do processo, mas quando o outro se aproxima, nossos nervos detectam. Respiramos mais fácil, ficamos mais alegres. Quando o outro vai embora, respiramos pior, ficamos meio deprimidos. Então vejam que aqui o Lama continua desenvolvendo o tema dos referenciais, já usando a palavra fixados, fixações, né? Quando estamos fixados, parece que aquilo é cósmico. Ou seja, parece que aquilo sempre foi assim.
Parece que aquilo é uma verdade absoluta. Mas os referenciais não são uma verdade absoluta. Os referenciais são uma verdade relativa, sustentada e alimentada por nossas mentes. Hoje, inclusive, o sistema de propaganda, ele funciona totalmente baseado nessas fixações, totalmente baseado nesses referenciais. Por quê? Porque vejam que o que a propaganda procura fazer, por exemplo, quando anuncia um carro? Ela procura nos convencer de que aquele carro a aquisição daquele carro será o motivo da nossa felicidade, né? Aquele carro será o motivo de uma satisfação e de uma plenitude que não encontraremos em mais nada, né? Então a propaganda ela trabalha com isso, né? Ela trabalha com o estímulo a essa visão, né? De que nós dependemos de fatores externos para estarmos felizes e, consequentemente, que se esses fatores externos não estiverem presentes, estaremos, portanto, infelizes. No caso do parágrafo, o Lama dá o exemplo do relacionamento, né? Quando a pessoa encontra uma outra pessoa e se apega a ela, né? E se apega, na verdade, não à pessoa em si, mas à energia que aquela pessoa desperta nele. O Lama costuma dizer muito isso: nós não nos apaixonamos por outra pessoa, nós nos apaixonamos pela energia que aquela pessoa desperta em nós, né? Pelo movimento que ela provoca na nossa energia, né? Só que nós não percebemos que isso é um movimento interior, né? E aí, ao nos apegarmos a essa energia, né, que brota só na presença daquele ser, começamos a ficar dependentes daquela presença. E aí, se aquele ser se ausenta, pronto, estamos infelizes, oscilamos novamente e nossa energia se deprime, né? É o que o Lama diz aqui no final do parágrafo, quando ele diz que quando o outro vai embora, respiramos pior, ficamos meio deprimidos. Por quê? Porque criamos uma dependência em relação a um referencial que é sustentado por nossa própria mente, né? E é por isso que o Lama continua aqui no desenvolvimento desse ensinamento, dizendo que se o outro nos abandona, é uma grande tragédia, porque nossa experiência de energia interna está na dependência daquela presença. É como se não soubéssemos viver, experimentamos uma dor incessante por dentro, pode até surgir uma dor física. Ficamos tão deprimidos que nem conseguimos respirar. Isto porque a energia tomou como referencial um aspecto condicionado, então passa a funcionar desta maneira. Vejam, pessoal, que o Lama usa aqui a expressão aspecto condicionado, por quê? Porque o ser condicionou a sua felicidade à presença de uma outra pessoa em sua vida. Então ele estabeleceu uma condição, ele se aprisionou a uma condição. É por isso que dentro do budismo, os condicionamentos são considerados a base de nossas prisões internas. Somos nós mesmos que nos aprisionamos a referenciais criados e sustentados por nossas próprias mentes, né? Quando o Lama diz aqui, se o outro nos abandona é uma grande tragédia, por que é uma grande tragédia? Porque nós estabelecemos que a nossa felicidade está na dependência de um fator externo, que é a presença dessa outra pessoa. Nós não percebemos que isso é um movimento interno. E é justamente a não percepção de que isso é um movimento interno que é chamado de ignorância no budismo. Nós ignoramos, né, esses movimentos internos, ignoramos o movimento da nossa energia e pensamos que estamos na dependência de coisas externas. Por quê? Porque não desenvolvemos a habilidade de estabilizar nossa energia de forma independente. É isso que o treinamento espiritual proporciona. Sobretudo o treinamento da meditação, em um de seus aspectos, ele promove essa estabilização independente da energia, ou seja, a energia se estabiliza independentemente das circunstâncias externas a partir de um treinamento meditativo. Mas para isso é preciso que a pessoa volte o seu olhar para os movimentos internos do seu ser, né? Que ela tenha essa disposição e que ela exercite isso regularmente, né? Esse voltar o olhar para dentro de si mesmo para entender como é que a energia se movimenta dentro
de cada um de nós, para que então possamos ir desfazendo esses nós que nos aprisionam a determinadas circunstâncias e que fazem com que soframos quando essas circunstâncias se modificam pelo movimento da impermanência. E aí o Lama segue ainda desenvolvendo, né, aqui o ensinamento, dizendo que, de modo geral, os namorados passam por esta síndrome. É uma situação grave. Não é um referencial lógico, é um referencial energético. Não é em nível de pele, mas em nível de energias. É interno. Quando aquele ser maravilhoso está próximo, temos uma condição de energia em que tudo parece fácil. Quando o ser se afasta, tudo parece difícil e penoso, e ficamos deprimidos. Não é uma depressão lógica do tipo, estou com problemas, portanto, estou deprimido. Então percebam que aqui o Lama está chamando a nossa atenção para o fato de que esse movimento da energia, ele é um movimento profundo do nosso ser. Ele não se dá no nível do raciocínio lógico. Ele não se dá no nível da mente lógica. E, portanto, ele não tem como ser superado ou resolvido ou solucionado no nível cognitivo. Ele para que nós, né, alcancemos essa liberdade em relação às circunstâncias externas, é preciso que penetremos profundamente no nosso mundo interno a partir da prática da meditação, né? Que a meditação nada mais é do que a investigação de nosso próprio mundo interior. É nós olharmos para os movimentos interiores e percebermos como é que esse movimento da energia acontece. A mente lógica, ela não tem a capacidade de penetrar nesses níveis mais profundos, nessas dimensões mais profundas do nosso ser. Só a prática meditativa nos permite isso. E aí o Lama segue dizendo, os namorados vivem um dentro do outro, exercem seu efeito num nível sutil. É outro tipo de referencial, outro tipo de fixação. Esta fixação dá origem a outras, transcende o aspecto mental, lógico e se manifesta como uma energia. Mas, quando não olhamos para isto de forma exata, podemos cair em algumas armadilhas. Entre essas está o fato de pensarmos que estamos namorando a outra pessoa. Na verdade, estamos namorando o nosso estado energético. Ficamos fixados a uma energia interna. Se a energia está presente, achamos ótimo. Se a energia não está presente, ficamos mal. Descobrimos que a energia está presente se o outro está próximo. Vejam, o que o Lama está fazendo aqui nesse parágrafo é desdobrando tudo aquilo que ele já apresentou antes, está detalhando mais aquilo que ele apresentou antes, de forma que o ensinamento fique claro, para que possamos então praticar, né, a libertação dessas fixações. Porque quando ele diz aqui que nós nos equivocamos quando achamos que estamos apaixonados por outra pessoa, né, por que ele diz isso? É porque nós não percebemos que, na verdade, nós estamos enamorados de nosso próprio estado interno, né, da forma como a nossa energia interna se move na presença daquele ser, né? O grande passo na libertação espiritual é exatamente quando nós conseguimos desenvolver a habilidade de movimentar a nossa energia de forma autônoma. Olha, vejam a palavra, forma autônoma, ou seja, de uma forma que não esteja dependente de objetos externos. Isso é muito interessante, porque isso, inclusive, é a quarta perfeição budista. Das 6 perfeições, essa é a quarta, a energia constante, a energia estável, a energia autônoma, né? Aquela energia que não está nem eufórica quando as coisas estão dando certo e nem está deprimida quando supostamente estão dando errado. É aquela energia que se mantém sempre estável, compreendendo que toda circunstância, toda situação pode ser encarada como um desafio a nos ensinar algo, a nos desafiar a desenvolvermos uma nova habilidade. De modo que o ser que assim vê, o ser que desenvolve essa energia autônoma,
ele vê em todas as circunstâncias um aspecto lúdico, né? Em que sentido? Um aspecto lúdico no sentido de que ele está sempre ali olhando para as circunstâncias como oportunidades de se tornar mais habilidoso no lidar com as diferentes manifestações que a vida vai colocando em seu caminho. É como se ele estivesse num parque de diversões, né? O ser que tem a energia autônoma, ele está no verdadeiro parque de diversão, né? Ou seja, os eventos da vida são para ele, né, eventos lúdicos, onde ele desenvolve habilidades, brinca com as circunstâncias e procura cada vez se tornar um ser mais estável e mais autônomo. E aí o Lama segue dizendo: no início do namoro dizemos, sempre que o outro está próximo, aquilo está presente dentro de mim. Aquilo que ele diz aqui, o Lama, é aquela energia, né, positiva, aquela euforia que a pessoa sente quando o outro está presente, né? Então sempre que o outro está próximo, aquilo está presente dentro de mim. Na metade do namoro constatamos, às vezes aquilo está presente quando o outro está comigo, às vezes não. No final do namoro é o contrário, quando o outro está presente, a energia não está. Então percebam, pessoal, aqui que a questão da impermanência, ela não atinge só os fenômenos externos, ela atinge também o nosso mundo interno, né? Porque essa descrição que o Lama dá aqui é a descrição que normalmente a gente vê as pessoas darem de todos os relacionamentos, né? No começo, a energia sempre está presente quando o outro está ali perto. Na metade do namoro, já às vezes a energia fica presente, outras não, mesmo com a pessoa estando ali à nossa frente. E no final é o contrário, o outro está presente e a energia nunca está. É aquele momento em que normalmente e comumente acontece a separação. Por quê? Porque o ser já não tem mais aquela utilidade de despertar em nós aquela energia que despertava no começo, né? Então vejam que a impermanência, ela não atinge apenas os fenômenos externos, mas atinge também o nosso mundo interno. E aí o Lama segue dizendo, como temos uma fixação pela energia, dizemos, o outro passou. Aí nossos radares vasculham em volta. De repente localizamos algo e a energia surge. Agora sim. Aquilo funciona por um tempo, depois tem um período médio e por fim há uma fase de sofrimento e fica tudo ao contrário. O ser que antes tinha aquele poder, hoje passa perto e nada acontece. Mas ele continua com uma aparência muito semelhante. E aquelas fotos que produziam efeito agora não produzem mais. Isso diz respeito à ingenuidade em relação aos referenciais internos. Percebem, pessoal? Então aqui o Lama desenvolveu o raciocínio de modo a mostrar que todo esse movimento, né, que nos aproxima de um ser e que depois muitas vezes pode, né, nos afastar desse ser, é um movimento da nossa energia interna, né? Ele fala isso inclusive em relação às fotos, né? Aquelas fotos que antes nós contemplávamos e nos traziam boas lembranças, agora nós contemplamos e nos trazem uma sensação de desgosto, né? Sendo que são as mesmas fotos. O que aconteceu? O que aconteceu é que a nossa energia interna, por algum motivo, mudou. Ela não mais brilha na presença daquelas fotos ou na presença física daquele ser. Ela não mais brilha. E por não brilhar mais, nós não mais nos entusiasmamos com a presença daquela pessoa. E aí o Lama conclui dizendo, quando temos uma relação de proximidade, é bom que o referencial interno seja apenas um adorno, porque se for a base da proximidade, talvez esta não dure muito. Esse é um ponto super importante, pessoal. A base da proximidade com qualquer ser não deveria ser esse referencial interno daquele ser promover em nós um despertar de uma energia vibrante, né, de um brilho. A base dessa proximidade deveria ser a nossa intenção de trazer benefício ao ser. Porque essa intenção, essa sim pode se manter estável ao longo do tempo. Porque ela vai independer do comportamento do outro. Se o outro se comportar bem, ficaremos felizes, porque ele está indo bem, ele está avançando no caminho espiritual. Mas se ele se comportar, ficaremos felizes também, porque ele estará nos dando uma oportunidade de sermos compassivos, de exercitarmos a bondade amorosa, a paciência e a generosidade. Então esse ponto é fundamental. A base da proximidade não deveria ser o nosso referencial interno de satisfação, mas sim a nossa motivação correta
de trazer benefícios. E aí o Lama segue dizendo, porque do mesmo modo que não sabemos como isto começou, não sabemos por que irá terminar. Quando surge o magnetismo, a eletricidade, dizemos, por que eu quereria a paz se tenho esta eletricidade maravilhosa? Quando ela se inverte, dizemos, eu gostaria de ter paz, mas é impossível. O fato é que todo este processo começa quando geramos fixação por certo tipo de referencial. Neste caso, um referencial ligado a uma eletricidade interna, a um estado de energia interna. Então percebam, pessoal, que o Lama conclui o ensinamento nos mostrando que o que nos causa sofrimento e aflição é o apego a determinados estados internos que surgem por força de alguma influência exterior, por força de alguma influência externa. Aqui no caso ele está dando como exemplo o relacionamento, mas poderia ser outras coisas também. Poderia ser, por exemplo, um emprego novo que nós conseguimos, poderia ser um carro novo que nós adquirimos, poderia ser uma casa nova que nós construímos, né? Ou seja, quando nós nos apegamos a essa eletricidade interna, a essa energia interna que brota da nossa relação com esse objeto externo, nós estamos gerando um motivo de sofrimento, nós estamos gerando uma causa de sofrimento. Ainda que naquele momento, aquele objeto ou aquela pessoa esteja nos trazendo alegria. Mas o fato é que, como nós estamos sujeitos à impermanência, tanto externa quanto internamente, em algum momento aquilo vai mudar, e aí se nós estamos apegados àquele estado interno, no momento em que as coisas mudarem, ficaremos deprimidos, ficaremos abalados. Parecerá que nosso mundo desabou, mas na verdade o que desabou não foi o mundo, não foram os nossos referenciais. Por isso, o que nós devemos manter vivo em nossos corações é sempre essa motivação correta de trazer benefício. Porque essa motivação, como nós dissemos e comentamos agora há pouco, ela se mantém estável, ela independe de circunstâncias externas, porque ela se felicita quando o outro está bem e também se felicita quando o outro está mal. Por quê? Porque se felicita com a oportunidade de ajudar, porque se felicita com a oportunidade de exercitar as perfeições, de exercitar a paciência, de exercitar a paz, de exercitar a compaixão e a bondade amorosa.